Eu fiz a reserva no seu site. Eu vou receber um informativo. Então eu preciso saber como que funciona, qual que é a política de cancelamento, em quanto tempo eu posso cancelar, qual o horário do meu café da manhã, o que eu tenho que trazer. Eu tenho que ter várias informações. E eu acho que esse relacionamento com esse hóspede, ele é necessário e vital para que você tenha o sucesso dentro do seu hotel. Bem-vindo ao podcast Play Growth. Mais um episódio para a gente estar discutindo sobre crescimento de empresas, as principais estratégias para alavancar o crescimento do seu negócio. E esse é o nosso jogo que a gente quer jogar, o jogo do crescimento. Tudo bem, Fran? Tudo bem, prazerzaço estar aqui com vocês hoje. Está que a gente consiga trazer um bom case aí para compartilhar com a galera. Se você chegou nesse episódio direto e não está sabendo ainda, o Play Growth é um podcast oficial da C3D Web. Nós somos uma agência de marketing digital. E também como nosso co-host, Iago Vilaça. Prazerzaço. Quer um dado engraçado? Boa. Você começou o podcast falando prazerzaço. A Fran falou prazerzaço. A gente gravou um outro podcast, né? Um outro momento com o Fernando. O Fernando, quando ele levantou da mesa do podcast, ele se despediu, ele falou prazerzaço. Vamos registrar prazerzaço.com. Vou registrar no meu nome e vou pedir royalties. Não quero saber. E eu espero que para você que está nos ouvindo nesse episódio, também você tenha o prazer de conhecer algo novo, aprender alguma estratégia nova. Se você ainda não está nos seguindo nas redes sociais, segue a gente lá. Você pode nos encontrar no YouTube, Play Growth Podcast. Você pode também nos encontrar no Instagram, Play Growth Podcast. Ou mais fácil, às vezes eu acho mais fácil entrar no nosso site, playgrowth.com.br, que ali você vai encontrar todos os nossos links. E para mais dicas de como implementar um bordão, arrasta para cima. Boa. E chama o Iago Vilaça para pensar num bordão aí para o seu podcast, para a sua empresa. E, gente, hoje nós vamos fazer um episódio diferente, sem entrevistados, para a gente falar sobre um case que a gente tem muitos clientes nessa área e a gente quer entregar um pouco mais da estratégia que a gente usa, como que a gente tem feito, como que a gente tem explorado e ajudado os nossos clientes a crescer na área de marketing digital para hotéis. Nós temos alguns cases e eu gostaria de abrir um pouquinho a caixa preta e ajudar pessoas que estão nos ouvindo, que atuam nessa área, que trabalham nessa área nas empresas ou em agências e que estão precisando melhorar os processos na área de marketing e vendas para hotéis. É uma boa história para contar, Fran? É uma ótima história para contar, né? Afinal, a gente tem, dentro da nossa base, a gente tem hotel 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, resort. Então, nós vemos a dificuldade com cada um dos nichos e como que o marketing digital consegue mudar, né? Completamente o modelo de negócio, né? Afinal de contas, eles precisam lucrar mais. E fazendo marketing sozinho, eles conseguem muito esse resultado e eles elogiam bastante. Então, sem dúvida, é um bom case para contar. E você, Iago, o que você acha de marketing para hotéis? Ele falou que ia fazer umas perguntas boas pra gente aqui. Eu vou ser ótimo para fazer boas perguntas e ótimo para poder não comentar muito. Mas eu já vou até devolver isso, já que você jogou para mim, com uma pergunta. Você falou que atende hotéis de 3 a 5 estrelas. Você acha que existe uma particularidade mais fácil entre um ou outro para poder trazer resultado para esse tipo de cliente? Não, na verdade, mais fácil nenhum deles é. Porque o que faz um hotel performar bem é a experiência que ele vai dar para o cliente. É a interação que ele tem com o destino. É o quanto ele é relevante para aquela ação. E qual é o tipo de público, se ele está com se ele está com o ticket médio dele dentro do budget do público que ele está querendo alcançar. Então, quando a gente separa os nichos de hotéis, a gente separa justamente por isso, né? O cliente 3 estrelas é um, 4 é outro, 5 é outro, resort é outro. Então, não quer dizer que o cara que vai no resort já não chegou aí num 3 estrelas. Mas são públicos diferentes quando a gente tem que desenhar. Então, não há nível de complexidade, Iago, que eu falo assim pra você, nossa, esse é mais difícil de alcançar. Não, vai depender mais da questão também do destino, de quanto o destino é relevante. Então, se eu entendi bem, o que conta mais para o cliente de hotel, no fim das contas, não é
necessariamente o hotel, mas aonde ele quer chegar usando o hotel de, não sei, de adereço no caminho. Na verdade, eu conto como 2 pontos. Porque brasileiro gosta muito de hotel. Principalmente do café da manhã. Exato. Brasileiro adora hotel. Tem um negócio que brasileiro é fixado por hotel. Então, a experiência, que foi o primeiro ponto que eu falei. A experiência do cliente dentro do hotel é algo que vai surtir grandes efeitos, porque isso vai gerar indicações. E o segundo é a relevância do destino. É o quanto aquele destino é capaz de gerar verba no turismo, né? Então, se eu pego uma cidade onde há um baixo volume de turistas, obviamente, eu vou estar dentro desse padrão, baixo volume de busca. Agora, se eu estou numa cidade em que, por exemplo, você tem um Bureau Convention, você tem uma secretaria de turismo que trabalha o destino, aí as coisas mudam. Aí você tem um volume de buscas de pessoas interessadas para ir até o destino. Você consegue me dar um exemplo prático? A parte de experiência do cliente, eu vou deixar em segundo plano agora, porque eu acredito que a gente vai ter muita oportunidade de comentar sobre como a gente pode tornar a experiência do cliente mais encantadora. Mas antes da gente entrar nisso, fala um pouco sobre essa relevância do destino. Você tem um exemplo prático de ponto que é interessante e que, vamos colocar assim, tem um hotel em uma determinada região, se você puder até trazer exemplos dos resultados que você tem, que a agência C3 no geral tem, mas de trazer um exemplo prático, assim, olha só, esse destino aqui é relevante e como que você usou a relevância do destino para poder potencializar o resultado daquele hotel? Bem, o nosso maior case de sucesso é a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Por quê? Porque, veja, a cidade de Foz do Iguaçu, apesar de ser uma área natural incrível, um destino incrível para ecoturismo, nem sempre foi assim. Era uma cidade com uma proximidade muito grande do Paraguai, onde muitos comerciantes saíam dos outros estados para ir lá fazer compra. Então, era uma cidade em que as pessoas permaneciam lá 2 dias no máximo. E haviam pessoas que tinham interesse de visitar as cataratas do Iguaçu, os parques e companhia limitada, existia. Mas há anos atrás, o fator principal era a compra. E transformar a cidade de Foz, né, de uma cidade que era para compras, numa cidade turística como é hoje, que hoje ela está, se eu não me engano, no 3º destino mais procurado do país, se eu não me engano. Ela que tem muito também apartamentos disponíveis, só perde para São Paulo e Rio. E ficou um destino muito forte para eventos, muito forte, que nós temos até cliente nosso com um espaço lá para 5.000 pessoas para fazer evento. Algo que você fala assim, poxa, eu tenho que fazer um evento para 5.000 pessoas. Você só ficava ali preso entre Rio e São Paulo. Você tem Foz do Iguaçu. Então, o trabalho de turismo nos últimos anos lá, tirando Foz do turismo só de comprismo e levando para turismo para famílias, turismo, ecoturismo, nós temos grandes resorts, nós temos aí o turismo para eventos. Foi uma virada de chave para lá. E o mais legal da cidade de Foz é o seguinte, então, um Bureau Convention, né, a gente trabalha com o pessoal lá do Visit Iguaçu, vem com um estudo sobre aumentar a relevância do destino. Então, pega empresas privadas como, por exemplo, a Itaipu, que era interessante para ela injetar dinheiro ali, naquele setor, e eles começaram a promover o destino com todos os pontos positivos que ele tinha. E saiu somente um ponto de destino para compras no Paraguai. E houve um crescimento. E nós começamos a surfar nessa onda 3 anos atrás com eles. E quando isso começou, nós começamos a desenhar alguns públicos. E o nosso primeiro insight foi trabalhar com eles uma websérie que eles estavam desenvolvendo em que você atuava nos principais pontos da cidade. Então, compras, tecnologia, gastronomia, a parte ambiental. E nós começamos a fazer um estudo e ver o que realmente atraía ali. Foz do Iguaçu, eu acho que deve ser o 2º território no país que tem o maior bioma Mata Atlântica no Brasil. Deve ser 2º, 3º no máximo, né? Deve estar por aí. Então, ou seja, os ecologistas, eles querem ver aquilo. Eles querem ver aquela realidade. Então, se tornou um lugar de ecoturismo. Pra galera ir lá
e ver o que tem ali para ser explorado, o que tem ali de fauna, flora e companhia limitada. Além de ter parques atrativos, atrações que são, e aquela questão, né, de você estar em 3 lugares ao mesmo tempo, que até muitas vezes é o sonho de cada um. Então, começar a trabalhar o destino foi um ponto. Só que o que a gente notou, Iago, se os hotéis não pegassem isso dentro do seu cerne, né, de divulgação, não ia dar certo. Porque cada um querendo divulgar o seu, não funciona. Agora, se todos estiverem veiculando a mesma coisa, a cidade cresce, o volume de busca de pessoas cresce e tem mercado para todo mundo. E aí, a gente vai desde o cara que vai trabalhar, por exemplo, eu tenho hotéis em que a gente sabe que o público-alvo dele está ali a 40, 50 quilômetros do hotel. Porque são pessoas que vão lá, passam um período, vão lá, visitam as cataratas, vão até um restaurante, porque lá tem uma questão, uma cultura árabe, né, Alex, muito inserida. Então, tem vários lugares, pontos para eles poderem visitar. E eu tenho um outro que vai trazer gente de fora do estado, né, que vai com família, que vai passar 7 dias e tal. E a gente percebe que o tempo de permanência de uma cidade como essa, que 3 anos atrás era uma média de 3 dias... Hoje a gente está falando de 5 a 7 dias de permanência na cidade. Ou seja, a cidade se tornou mais relevante. Então, foi por contribuição de um marketing agregado de vários pontos. E aí, o destino começou a ser mais procurado. E aí vem a questão do seu público-alvo. Eu tenho o que quer um café da manhã bacana, uma experiência bacana, mas precisa encaixar dentro do orçamento dele. Eu tenho o que só vai procurar promoção. Eu tenho o que quer uma proximidade com determinada atração ou com determinado local. E aí a gente vai pescando cada um desses públicos. Então, a relevância do destino, na minha opinião, é uma das primeiras coisas a ser trabalhadas. E com a relevância do destino, o mapeamento de um calendário do destino. Porque cada destino tem sua relevância. Não adianta eu querer pegar... Quem construiu muito isso foi Gramado. O que era Gramado até 20 anos? Agora tem uma cidade no Rio de Janeiro que quer navegar nessa onda do que Gramado construiu. Gramado construiu um calendário. Nós vamos ter o Festival de Inverno, nós vamos ter o Natal Luz. Então isso fortaleceu toda a hotelaria quando o Gramado foi estruturado, né? Por exemplo, a gente sabe que todos os anos Foz vai fazer algum evento voltado para o que está na narrativa. Então, o ano passado foi algo voltado para ecoturismo. Esse ano vai ter alguma outra coisa voltada para sustentabilidade. A gente tem ali o período as cataratas é uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Então, existe uma data em que se comemora isso. Então, tem tudo isso no calendário. E esse levantamento do calendário hoteleiro, por exemplo, para o determinado destino, ele é muito relevante para um canal de eficiência de marketing, entendeu? Então, por isso que eu falo que a relevância do destino é um dos primeiros pontos. O segundo é a experiência do cliente lá dentro do seu... E quais ferramentas que você usa nesse processo? Porque, por exemplo, você falou um pouco sobre sazonalidade e aí tem esse lado do calendário. Como é que eu faço para saber realmente qual data que vai ser relevante para a galera visitar, por exemplo, Foz do Iguaçu? Você falou, por exemplo, dessas cidades, né, que 50, 60 quilômetros ali são cidades interessantes para pessoas que querem vir para poder ter determinado tipo de experiência. Como que você fez, ou quais ferramentas que a gente consegue utilizar para conseguir chegar nesse tipo de informação mais rápido? É que aí vai depender de cada um dos clientes. Você vai ter que entrar num buraquinho de queijo de cada um deles. Esse buraco de queijo aí que a gente quer chegar. E falar desses buracos de queijo é falar dos principais problemas de todo hotel. Primeiro, eles são muito dependentes das OTAs. OTAs, para quem ainda não sabe, são as agências digitais como a Booking. A Booking gasta milhões, gasta um caminhão de dinheiro no Google e ela pega todo o tráfego para ela e cobra do hotel na ponta 16%. E tá tudo bem. A Booking está ajudando a se tornar um canal de aquisição. Mas nós começamos a perceber que daria para o hotel, mesmo um pequeno hotel, não precisar brigar de frente com a Booking. Mas a gente criou estratégias para que essa dependência das OTAs fosse mais equilibrada. E isso é uma virada de chave muito grande para um hotel
principalmente pequeno e médio, porque se ele paga de 16% a 20% para uma Booking, e ele fica dependendo que a Booking feche para ele está sempre com uma tarifa muito baixa. Então, a partir do momento que ele acredita no marketing digital e traz para ele, não, eu vou fazer Google Ads. Ah, mas pô, você vai brigar com a Booking? Não vou brigar com a Booking, mas eu vou criar uma estratégia para pegar uma parte desse tráfego para a gente. Vou investir dessa forma, com esta estratégia. A gente conseguiu, por exemplo, no hotel o Del Rey, de Foz do Iguaçu, tirarmos 75% das vendas dependentes da OTA, para ele cair para 40% de dependência das OTAs. E na alta temporada, ele chegou a diminuir isso para 25%. Se você está indo para Foz do Iguaçu, quando você for reservar, clica no link patrocinado que está com o nome do Del Rey, que não é da Booking. Obrigado. Isso. Muito Mas bem. Você já matou um pedaço. Concorda que eu não preciso brigar de pau a pau com a Booking, e tudo bem eu pagar a Booking, X, mas a partir do momento que o Del Rey conseguiu construir uma narrativa no Instagram, explorando os diferenciais dele, que ele tem um coquetel que é de uma fruta lá de Foz, que só tem em Foz e que é servido no pôr do sol, na piscina que está ali, na cobertura do hotel, você quer estar lá no pôr do sol para tomar aquele coquetel. Minha nossa. Então a gente começou a construir essas narrativas, construir esses diferenciais. Então, olha, você se hospeda no nosso hotel e você vai ter um café da manhã a partir das 4 da manhã. Então, se o seu voo é às 6, você não precisa ir com fome. Nosso hotel já libera para você o café da manhã. Então, a gente vai ajudando os nossos clientes a encontrar esses diferenciais. Nós o ajudamos a ir para o Google, o Davi enfrentando Golias, mas a gente consegue derrubar Golias em muitos momentos, né? Então, ele começa a ter mais caixa. E teve até um episódio interessante. Nós estávamos com um hotel 5 estrelas e o dono do hotel falou assim para mim, a gente estava lá, né? Pô, Alex, quero saber, caramba, quero saber como é que vocês estão conseguindo fazer. Ó, abre aí. Como é que a tarifa do Del Rey tá mais cara que a minha? Eu falei, cara, fecha o contrato com a gente que a gente te explica. Mas um pouco dessa caixa preta é isso. A gente consegue fazer com que o hotel se torne mais o protagonista, o dono dos processos de marketing dele, não depender tanto das OTAs. Ele começa a ter mais margem, porque ele fecha com lucro maior, e ele começa a gostar do jogo. Então o Del Rey, ele sai de 1.500 de investimento no Google para mais de 15 mil de investimento de Google. Para um pequeno hotel, que tem menos de 100 apartamentos. Então, esse jogo qualquer hotel poderia jogar. E o legal que o Alex falou aí, saindo dessa verba, né? Você falou pra mim, quais são as ferramentas. Vou pegar a ilustração que ele deu aí do Del Rey. O Del Rey é um hotel no centro de Foz do Iguaçu. É um hotel 3 estrelas. Mas, assim, a experiência que você tem lá, o tipo de atendimento, o conforto que você tem lá, você sai de lá sem a sensação apenas que você fala, fui num hotel 3 estrelas, né? Porque o brasileiro tem muito isso, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Tem que pegar pelo menos 5 estrelas, turístico, né? A gente usa estrelas para... A gente tem muito isso, mas quando nós fomos até lá, você nota o tipo, a comunicação do atendente da recepção, a comunicação da pessoa da camareira, da pessoa que está no seu café da manhã, o nível de experiência que você tem dentro do hotel. Então, é um nível de experiência interessante. Ele construiu isso, ele conseguiu isso. Isso é totalmente crédito dele. E quando a gente começa a perceber que eu precisava atrair um público-alvo para ele, e aí você fala para mim, como que eu vou saber quem é? Primeiro a gente pega um relatório de vendas, começa a ver quem é que frequenta o hotel dele. Você nota que a Norte e Nordeste só vem através da CVC, por exemplo. Então você sabe que a pessoa vai atrás de pacotes, por isso que ela vai chegar até ele. Certo? É um dos primeiros análises que a gente faz. Segunda análise qual é o tipo de frequência de quais estados esse hotel recebe? Bem, top 1, Paraná, segundo, São Paulo, terceiro, Rio de Janeiro, quarto, Minas. Beleza. Então, a gente já tem mapeado mais ou menos isso. Bem, tirando isso, esporadicamente, você tem alguma sazonalidade que chama atenção? Sim, tem alguns períodos em que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente nota
que há um volume de hóspedes ali. Então, Só uma... o tipo de reserva que ele fechou durante um período que ele não estava com a gente é uma forma da gente começar a primeira análise. Esse é o primeiro ponto. Da onde você tirou tudo isso? O hotel tem um CRM? Sim. Por favor, gente. Só que, Entendeu? na O hotel verdade, precisa ter um gestor de reserva, ele né? começou a construir isso também conosco, né? Sim. Por exemplo, coisas que Esse ele não ponto é muito sabia. legal. Isso é importante. Então, acho que vai empoderando os gestores de hotéis. Porque um hotel como o Del Rey, ele não tem um time de marketing. Não tem. E às vezes nem tem condições de Ele ter não um tem time. um time comercial. Ele tem um atendente, que era um atendente. Então, quando a gente começou a entender o negócio dele, nós nos deparamos com os desafios que era. Nós assumimos ele em janeiro de 2021, que estava ainda no meio da pandemia, né? E a malha aérea, que o Foz do Iguaçu depende muito da malha aérea. De 40 voos diários, caiu para 0 no meio na pandemia. E depois subiu para 2, subiu para 3, subiu para 4. Quando a gente assumiu, tinha 7 voos diários de 40. E a malha aérea ainda não voltou ao que era antes. Então a gente começou a perceber, poxa, não está conseguindo vir aquele público que vinha de avião por causa da pandemia, foi na época que a gente começou, nós fizemos campanhas regionais e começamos a descobrir novos públicos no estado do Paraná. Aí que eu ia terminar, inclusive, o raciocínio que o Alex começou aí. Foi mal, Fran. Porque o que ele falou é bem interessante, porque o que acontece? Além de você ter um sistema de reserva que você tem que fazer uma análise, começa por aí, você começa a levantar os números. Você começa a identificar um padrão. Tudo nessa vida tem um padrão. Então, em determinado período, o estado de Santa Catarina vai visitar Foz do Iguaçu, um exemplo. E chega um número X de hóspedes lá. O que acontece nesse período? Por que é? A gente vai atrelar, por exemplo, o aniversário da cidade, algum tipo de feriado local. O que é que acontece? Então, isso a gente faz essa análise, primeiro com o sistema do cliente. E depois, o que o Alex acabou de falar. O Google Ads, as pessoas veem ele só como um gerador de leads. Mas ele é uma baita ferramenta de pesquisa de mercado. Quando você quer saber onde seu público está e qual que é a potência do seu público, você jogar um anúncio com uma verba mínima, você não precisa ficar o dia inteiro disponível ali. Você já tem uma noção se aquilo tem adesão ou não, se aquele público vai chegar até você ou não. Então, quando a gente joga uma campanha, por exemplo, de Google para Santa Catarina, para o Paraná, que ali está em torno, o que eu descubro? Há um comportamento padrão no estado do Paraná em que para eles 150 quilômetros não é longe. Entendeu? E nós aqui no estado de São Paulo, a gente tem costume de dizer que é longe. Por quê? Porque nós temos muito trânsito aqui. É muito diferente a relação. Para nós tudo é muito longe. E para eles não. Para eles saírem 150 quilômetros de carro não é ruim. A gente mapeou até 300 quilômetros. E aí nós começamos a identificar que um grande público do sul do país ia até Foz do Iguaçu de carro. E que esse público, muitas vezes, queria passar 3 dias. E que esse público queria ir não para ter uma experiência dentro de um resort com praia e etc. Ou águas termais. Ele queria estar lá para poder visitar a cidade. Então, esse tipo de público não está querendo um resort. Então, neste caso do Del Rey, era um público-alvo para ele. Um segundo público que a gente identificou para ele com esse estudo do Google Ads que o Alex estava falando é o público que vai a trabalho. Porque é muito confortável estar lá. Ele está num ponto interessante, ele está numa área central, onde tem tudo perto. E, como eu falei, a experiência da pessoa lá traz ele de volta, depois eu preciso de ficar de novo em Foz do Iguaçu para trabalho. Traz ele de volta. E ele acaba surfando na onda dos eventos que a cidade traz, que novamente vem a importância de um Bureau Convention da cidade, que é promover eventos e negócios para a cidade. Que é nosso cliente também, no Entendeu? caso. Exato, então a gente cruza muito, né, Alex? A gente divulgar bastante, né, Foz do Iguaçu? A gente cruza muito os dados e a gente começa a chegar no público do Del Rey. Aí você falou pra mim do outro cliente. O outro cliente é notório. Ele não recebe, em 3 anos, ele não recebe hóspedes de avião.
Então, a gente começa a mapear, porque foi feito um trabalho anterior daquele porta a porta mesmo, de agentes de viagem na região ali do Paraná, e eles foram fazendo uma promoção do hotel. Então, os agentes de viagem passaram a conhecer muito aquele hotel e indicar muito para os seus clientes. Então, eles fizeram um trabalho comercial muito forte anteriormente. Então, eles têm esse público já garantido. Sempre que a gente tenta trazer um público novo, o custo de aquisição fica muito mais alto. Mas a gente tem que tentar, obviamente, entendeu? E aí, é exatamente o que a gente chega no final. Aumentando a relevância do hotel, né, dentro desse papel e fazendo ele depender menos das OTAs, ele acaba tendo uma margem de lucratividade maior. Mas tudo se conecta, se a gente parar para pensar. E as principais ferramentas são essas. É você analisar os dados dele e começar a fazer alguns testes de campanha. Eu gosto de fazer pelo Google Ads, porque eu acho que, para mim, ele é o melhor ponto para você saber onde tem adesão de alguma coisa, entendeu? Eu me lembro bem, quando o Jaime nos desafiou a ajudá-lo, ele falou, eu gostaria de fazer SEO, porque ele estava na cabeça dele que era SEO. Eu falei, Jaime, SEO é uma forma de aquisição legal, mas o tiro é muito longo prazo. Você só vai colher daqui 1 ano, 2 anos. Vem com a gente no Google Ads. Vamos para o tráfego pago, vamos para o Instagram, vamos fazer coisa paga. E na época que os hotéis estavam sofrendo a queda da malha aérea, a gente também começou a fazer conteúdo, ranquear Google. No fechamento de 2022, nós tínhamos fechado o custo médio do lead, que batia lá R$20 nas mídias sociais, batia R$16 no Google Ads, batia R$10 o Google orgânico, porque a gente somou tudo que ele gastava com a agência de SEO e tudo que ele gastava de conteúdo, que a gente botou o jornalista fazendo bastante conteúdo para ele, a gente conseguiu diminuir o custo global de aquisição de leads do Del Rey com um orgânico. Então você vê que uma coisa, igual você falou, uma coisa vai se ligando à outra. Se faz um conteúdo relevante. Então a gente começou a fazer conteúdo gastronômico, de ecologia. Qualquer coisa que você colocar a Foz do Iguaçu, ele vai aparecer. A gente tem conteúdo para tudo dentro do site dele. Os passeios, o que fazer, onde comprar, melhores lojas. Então, ele começou a bater recorde de tráfego orgânico. Em 2022, eu não fechei o número de 2023, Fran, mas é uma coisa que depois... Em 2022, se ele tivesse que comprar o tráfego orgânico, que ele ganhou sem custo, quer dizer, sem custo nenhum, o custo da produção, mas se ele tivesse que pagar por aquele tráfego pago, daria mais de R$100 mil de mídia para ganhar o tráfego orgânico que ele ganhou. Ficou claro? Sim. Então, o hotel que quer rampar mais com marketing digital de performance, quer crescer, tráfego pago. Diminui a dependência das OTAs, vem para cima, começa a monitorar, trabalha seus diferenciais, vai para o Instagram, começa a criar audiência, vai para o Google Pago, começa a fazer conteúdo, divulgue o destino. Mas vai fechar com outro hotel. Não se preocupa com isso. Divulga o destino, que as pessoas vão começar a se conectar com o seu hotel, com a sua marca. Faz conteúdo. Então, e depois agora a gente levou o Del Rey para outro nível. A gente traduziu todo o conteúdo dele com inteligência artificial do Google, todo o conteúdo do site inteiro. A gente tá ranqueando os Subimos um site nos Estados Unidos, .com, para ranquear orgânico nos Estados Unidos. Não aquele pluginzinho que traduz. Não, URLs reais, um site real. E aí hospedado no .com. Nós vamos fazer isso na Europa, vamos fazer isso no Reino Unido. Para ele começar a trazer tráfego, que ele tem já clientes que vêm de outros países, né? Foz do Iguaçu recebe esse público. E a gente agora começou a criar conteúdos exclusivamente voltados para o público norte-americano, por exemplo. Então daí já começa a jogar um jogo ainda mais pesado. Porque surfando em ondas, né? Se a gente for ver, a Embratur mesmo fez um trabalho na Times Square nos Estados Unidos promovendo alguns destinos. E um dos destinos que eles colocaram lá no outdoor foi Foz do Iguaçu. Então, é uma coisa que o hotel que quer crescer, ele não precisa ser grande. Ele precisa estar antenado. Então, quando ele começa a sacar que está tendo uma movimentação
seja da Embratur, seja de uma secretaria de turismo, seja de um bureau convention, para promover o destino, ele tem que surfar nessa onda. Ele tem que ir atrás, né? A gente vem trabalhando toda a parte da América Latina agora para promover o destino. Ou seja, a gente vai receber mais visitantes ali. Então, a gente tem que continuar surfando nessa onda, né? Você tem que ir nesse barco. O segundo é você ter um profissional ou uma agência que seja capaz de analisar os dados que você já tem. E que seja capaz de realizar testes com tráfego pago. Para que possa te mostrar onde o seu público está. Um dos pontos interessantes em relação, não só a Del Rey, mas todos os hotéis de Foz que a gente atende, e do pessoal de Foz, é que nós passamos aí, com um dos entrevistados que veio aí, o Pércio, trabalhando alguns testes, né, de que a gente surfasse dentro do Trends, né, onde tivesse um pico de volume de busca, acionasse os anúncios lá em primeira posição. Eu queria saber como é que tá sendo esse teste aí. E foi muito legal, porque dentro do Del Rey, o que nós conquistamos? Nós conquistamos um aumento de parcela de impressão. E o que isso significa, para quem não sabe? A parcela de impressão no Google, ela é medida pelo número de vezes que você é exibido na rede de pesquisa, ali na SERP, né? Se você ganha mais o leilão, né? Então, por exemplo, a cada 100 pesquisas no Google, quanto você está sendo exibido, né? 90 vezes, 92 vezes, né? Qual que é o seu percentual? E esse é o direito que o Google te dá de ser exibido, certo? Então, no caso do Del Rey, quando a gente fez o trabalho com essa versão beta que ainda não está disponível para o pessoal adquirir, mas a gente está fazendo os testes junto com o pessoal lá da Tuned, o que nós notamos? Nós saímos de um percentual de 73% de parcela de impressão, em que a gente sobrepunha a Booking, a Trivago, a TripAdvisor, tipo 20% do tempo, e a gente escalonou isso, a gente foi para 97% de primeira posição na rede de pesquisa, e a gente subiu, 40%, sobrepondo eles. Ou seja, a gente ficou mais tempo em primeira posição. Sem ter que gastar toda a munição que eles gastam. Exato, mas qual foi o viés que nós estamos estudando para a segunda fase? Com isso, o custo de aquisição dele aumentou um pouco. Teve um percentual de aumento de custo de aquisição. Não vou me lembrar os números exatos. No custo de aquisição do lead. Porque para ele se manter lá no topo, ele pagou um pouco mais caro pelo clique. Então, agora, na segunda fase do nosso experimento, é manter ele nessa parcela de impressão, que isso é louvável para quem trabalha concorrendo com as OTAs, com essa galera aí, eles injetam dinheiro, dinheiro infinito ali, né, para eles estarem lá. Então, ele ter conseguido ter essa taxa de superação foi fantástico. E aí agora a gente vem trabalhando como reduzir ali o custo de aquisição para isso dar um retorno. Então, o Google Ads é um excelente caminho de pesquisa de mercado. As redes sociais são um excelente caminho para você promover o seu destino e os seus diferenciais, a questão do atendimento, do café da manhã, que realmente é uma coisa que todo mundo é apaixonado por café da manhã, né? E o teste que você tá fazendo no TikTok pro Del Rey, como é que tá indo? O TikTok do Del Rey, a gente faz alguns vídeos da estrutura do hotel ou do Mas ponto você chegou turístico. já a fazer ads lá no TikTok? Já fizemos sim. E o mais legal é que assim, o que a galera se conecta mesmo é com a parte natural. Então, no período em que teve a alta lá das cataratas, a gente promoveu um vídeo, né, sobre o volume de água que estava ali. E o pessoal interage, comenta. Então, é um bom resultado, assim, significativo. O TikTok, ele é uma mídia que, como ele tem uma velocidade muito grande, a taxa de conversão em contatos dele é pequena. Mas quando a gente nota dentro da análise de dados em que há participação por atribuição, que a gente chama, né, que é da jornada do cliente, onde ele passou pelo TikTok e depois converteu no site, a gente percebe que há uma contribuição significativa. O usuário é impactado pelo vídeo no TikTok, e depois ele tem uma tomada de decisão mais rápida a hora que ele se depara com um anúncio dentro do Google para solicitar, por exemplo, uma reserva. Então a gente vê que dá certo, é uma coisa legal. As coisas vão se somando, né? Então você vê que fazer tudo que é preciso fazer bem feito é o melhor caminho. Porque a gente faz campanha de e-mail marketing, a gente faz conteúdo, a gente faz testes de novos canais, melhora sempre a curadoria de conteúdo. Mas para quem que está nos ouvindo, que atua na área de marketing para hotéis,
ou internamente, ou agência, você que é profissional, o que nós poderíamos deixar assim para ele ter passo número 1, Fran, passo número 2, passo número 3? O que nós poderíamos falar para ele que é o mais importante para ele olhar e dar mais atenção? Olha, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer nesse caso é tomar decisão. Quanto que eu vou investir no meu marketing? Seja um pequenininho, um hotel pequenininho ou um grande hotel. Agora, esse né? número, esse número, veja se faz sentido o que eu vou te dizer. Geralmente o empresário pensa assim, Alex, quanto que eu tenho que gastar de Google? É esta mentalidade que a gente mudou no Jaime. Cara, não pense assim. Se a gente lotasse seu hotel 100% de ocupação, quanto que isso vale? Nossa, não, pelo amor de Deus, pô, meu hotel lotado. Então vamos lá. Você está partindo aqui de 45% de ocupação na baixa temporada. Se a gente levar isso para 85% de ocupação, quanto que de dinheiro que você ganha? Poxa, não, nossa, seria meu sonho. Então, vamos pegar esse sonho e vamos fazer uma aposta nesse sonho. Comece a investir X na expectativa de aumentar Y. Então você vira um pouco a cabeça do empresário que ainda não está acostumado a gastar em Google, porque ele acha muito, vou gastar 3 mil e cadê meu retorno? Aí ele gasta 3 mil, não vê retorno, mas pô, não, para que não está dando retorno, entendeu? Então essa mentalidade de fazer o empresário falar, cara, você tem que testar o Google. Vai para 3 mil, fica firme, vai para 4, vai para 5, vai para 10. Você vai chegar um momento, e hoje o Del Rey tem isso muito mapeado, o Del Rey, o Mirante, o Foz do Iguaçu, o Rafaim, alguns dos nossos clientes, eles têm muito bem mapeado. Se eu colocar 10 mil de Google, quanto volta? E é este que eu acho que é um dos jogos importantes, né? Quando você fala de definir uma verba. Porque quando você toma uma decisão de investir no marketing, você tem que pensar exatamente no que você falou. Obviamente que nós temos um alvo, né? Eu falo que somos especialistas em sair do ponto A e para o ponto B, né? Então, qual é o ponto B? Vamos definir o ponto B. Você ter uma agência que te ajude também a chegar em qual é esse ponto B, ou um profissional de marketing, ou um consultor que vai te ajudar a entender qual é o ponto B, é melhor. Mas se você pensar assim, poxa, como você falou, eu vou ter aí, sei lá, R$2.000 para gastar por mês. Tá, é pouco, mas eu posso chegar para você e falar assim, vamos realizar alguns testes? Você vai começar a sentir o seu mercado funcionando, e aí a gente vai colocando dinheiro no lugar que tem que colocar, porque nem sempre há disponibilidade de verba de começar a injetar 5, 10, 15 mil em marketing. E às vezes a pessoa também precisa acreditar. Sim. Então ela precisa começar tomando a decisão. Vou colocar essa verba para fazer alguns testes. Bem, 2, eu tenho um software que gerencia as minhas reservas? A informação é possível a gente fazer um estudo das informações? Se não, cara, contrata para ontem. Um software que você consiga identificar um padrão de comportamento dos visitantes do seu hotel. Porque é este padrão que vai fazer você ter mais facilidade de vender para um público-alvo. Então, acho que esse é um dos pontos. Arriscar divulgar para alguns setores para algumas regiões ou para alguns lugares que você acha que é interessante e vale a pena no Google, claro que vale, desde que você analise os dados e tenha uma tomada de decisão rápida de mudar, porque senão você só fica gastando, né? E eu acho que em quarto é começar a procurar por associações como um birô, para você se associar, para que você possa ter materiais do seu destino, ver se eles dão essa condição de dar material, fotos de pontos turísticos bem feitas, vídeos de pontos turísticos bem feitos, ou, veja, às vezes as regiões turísticas têm fotógrafos que fazem fotos desses lugares e podem disponibilizar para você um custo mais baixo, porque ele vai vender em lote essas fotos, para você poder usar essas imagens a seu favor, né? Então, venha para essa cidade e se encante com essa paisagem natural e tal. E aí você tem que ver o seu tipo de turismo. É um turismo de consumo? É um turismo gastronômico? É um turismo ambiental? Né? Temos que analisar qual é o seu tipo de turismo e começar a criar conteúdos que vai fazer o cara que está procurando por ti te encontrar. E aí você é um bom começo. O SEO, eu já falo que ele é maravilhoso, mas ele é para uma empresa que esteja um pouquinho mais madura.
Que ela Demora começou mais a pra andar colher, alguma né? coisa, que ela começou a fazer alguma coisa. Porque imagina você fazer algo que às vezes você vai demorar 12 meses para enxergar algum resultado. Em alguns momentos você vai conseguir resultados mais rápidos, mas muitas vezes você vai colher o resultado lá na frente. Aí você vai falar, poxa, tô cansado, faço conteúdo, pago e não vejo retorno. Mas ele é uma grande aposta. Você fomentar o seu site com informações relevantes sobre os destinos, sobre o seu hotel, é legal. E por último, uma das coisas que a gente faz para todos os clientes de hotel, e que eu acho que é imprescindível para qualquer hotel, é comunicar o cliente com tudo que ele precisa saber da forma mais simples possível, que eu falo que é a famosa experiência. Então vamos lá, eu fiz a reserva no seu site, eu vou receber um informativo, então eu preciso saber como que funciona, qual que é a política de cancelamento, em quanto tempo eu posso cancelar, qual o horário do meu café da manhã, o que eu tenho que trazer. Eu tenho que ter várias informações. E eu acho que esse relacionamento com esse hóspede, ele é necessário e vital para que você tenha o sucesso dentro do seu hotel. E depois que ele for embora do seu hotel, é interessante que você tenha o feedback dele. O que você achou da sua estadia no meu hotel? Porque você vai descobrir que, de repente, alguns pontos você pode melhorar e você pode oferecer coisas melhores. Então, eu acho que um beabá do marketing de hotel, se eu pudesse dizer, eu começaria por essa parte, definindo uma métrica, fazendo um estudo do público e né, um budget, um estudo do público e se eu não tiver uma ferramenta de gestão, tipo um CRM, um motor de reservas ali para eu poder fazer a análise, eu tenho que começar isso para ontem. Acho que antes de pensar em marketing, eu tenho que começar a organizar o meu sistema de reservas. Bem, acho que a gente conseguiu passar bastante. O jogo que hoje precisa ser jogado dos hotéis é o jogo do Revenue. O Revenue, ele é um time dentro do hotel que fica colocando o preço da tarifa. Então, quando uma agência de marketing consegue deixar com que a aquisição de novos clientes seja mais arrojada, o hotel começa a ter mais verba, vai criando um círculo virtuoso, né, Fran? Ela vai tendo mais dinheiro para gastar porque ela aumentou a tarifa, porque começou a ter mais ocupação. Tem mais ocupação, o time de Revenue aumenta a tarifa. Porque o que acontece quando o cara está numa baixa ocupação do hotel? Eles diminuem a tarifa para vender mais. E aí não tem dinheiro para competir com a Booking. Então, quebrar esse círculo é o que a gente tem conseguido. Aí você veio com mais uma cerejinha do bolo. Porque a gente tem um cliente, por exemplo, que ele trabalha muito com hóspedes habituês, que eles chamam de habituês, né? Que são clientes que frequentemente voltam ao hotel. E o que nós fizemos? A gente aproveitou esse ensejo de que um hóspede que vai lá, volta provavelmente 3, 4, 5 vezes no mesmo hotel, e a gente começou a analisar um comportamento padrão, novamente que eu te falei. Então, por que não criar um programa de fidelidade? Já que o seu hotel tem esses hóspedes habituês. É diferente de um hotel que todo dia tá com pessoas diferentes, que não tem o retorno, né? Sim. Que só tem indicação. Vou te indicar um hotel. Então, vim por indicação. É um tipo de programa de fidelidade. Mas no caso desse hotel que eu tô falando, eles têm, realmente, as pessoas que vai 1, 2, 3, 4, 5, e sempre que eles vão lançar alguma coisa nova no hotel, as pessoas ficam na expectativas pra saber o que é que tá acontecendo. Então, o que a gente fez? Vamos lançar um programa de fidelidade. Você é fidelidade nível 1, 2 ou 3? Quem é você? Você é fidelidade número 1, você tem isso de vantagens. Então, por exemplo, eles fazem festas de final de ano, Réveillon, Natal. Esses hóspedes que são do programa de fidelidade possuem vantagens para comprar. Valor mais barato, compram logo no começo, tem de repente um bônus, ganham um presente, ganham alguma coisa. E isso para o hotel vem dando muito certo. Para um hotel com uma tarifa mais cara, talvez? Um hotel com uma tarifa um pouco mais cara, que tem condição de fazer festas, eventos, né? Eu vejo isso, que em casa a gente gostava de ir para determinados hotéis e gostávamos de voltar nesse hotel, porque atendeu muito bem as crianças, porque tinha uma estrutura muito boa de kids, né? Gente, esse papo tá ótimo. Marketing digital para hotéis, para alavancar crescimento de hotéis, é um assunto que a gente precisa estar divulgando mais.
Se você está nos ouvindo e gostou desse conteúdo, não esquece de nos dar uma curtida. Se você está no Spotify, nos dá 5 estrelinhas ali que você está curtindo. Isso nos ajuda a entender se você está gostando, se a gente precisa dar mais atenção em outros temas. Então o seu retorno pra gente é super positivo. E se inscrever no canal no YouTube também é uma boa, né, Fran? Porra. Seria bom. E no TikTok também. Play Growth Podcast. Tô querendo fazer uma meta, a gente bater os primeiros 500 seguidores no Instagram, a gente premiar alguma coisa aqui, sortear alguma coisa para os nossos seguidores, ou chegarmos nos primeiros 1.000 inscritos no canal. Então, se você topa nos ajudar nisso, se inscreve no nosso canal, segue também a gente no Instagram, Play Growth Podcast, e é um prazerzaço estar aqui com você. Iago, quer falar mais alguma coisa? Se despedir só? Não, eu achei excelente, foi muito legal. E é interessante que tudo que a Fran levantou, ela falou, a gente analisou e depois a gente tomou uma decisão. Então eu acho total. que não só para hotéis, mas para qualquer negócio, fazer essa análise e ter indicadores para depois tomar as decisões que vão alavancar o crescimento e o posicionamento do negócio. Então, excelente. Consultoria gratuita da Fran. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo.